a Jesus é um privilégio, um desafio, e só passa por esse privilégio e esse desafio aqueles que se lançam diante de Deus no projeto e na proposta que Ele tem. Nós vamos seguir hoje conversando sobre algumas características ou algumas qualidades daquele que anda com Jesus. E eu gostaria de convidar você e desafiar você também a caminhar nesse desafio e nessa aventura de seguir a Cristo Jesus. Temos aprendido a andar com Jesus de algumas formas, porque Ele nos ensina nessa jornada. E quando a gente se disponibiliza a servi-lo, então eu e você temos o privilégio e a oportunidade de viver experiências extraordinárias com o Senhor. Dessa forma, no tempo de agora, no momento que nós temos, nós vamos estar vivenciando isso, olhando para a verdade da palavra do Senhor e aprendendo com Ele. Há um escritor, e eu gosto muito dele, o nome dele é John Stott. Ele escreve um livro a respeito das marcas dos discípulos, que devem ser vistas no discípulo, e eu gostaria de começar essa reflexão olhando para aquilo que ele fala. Ele diz o seguinte: ser discípulo traz uma grande responsabilidade. Então, a responsabilidade é de servir e testemunhar de Cristo, e ao mesmo tempo não se contaminar com o mundo. Portanto, o discípulo de Jesus são aqueles que são chamados a desenvolver uma cultura cristã. Há um outro autor que diz que nós vivemos na contracultura, isto é, aquilo que o mundo apresenta, aquilo que o mundo nos desafia a viver, nós vamos no contrário. Não aceitamos, porque existe uma escolha que nós fazemos, que é de andar com Jesus. E o discípulo de Jesus é aquele que diz: eu quero fazer o que Cristo tem para mim, porque Ele tem os melhores planos, Ele tem os melhores projetos, Ele sabe o que é melhor para mim. Então, é nesse entendimento que eu gostaria de conversar um pouquinho nessa noite, tanto com aqueles queridos que estão aqui no presencial, quanto você que está online, para a gente entender, olhando para a verdade da palavra de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Pense um pouquinho comigo e eu gostaria de que você arrazoasse isso aí na sua mente. Viver os dias de hoje, no século 21, no ano de 2024, é simples, sim ou não? É só uma resposta, então significa dizer que todos têm duas respostas. Os outros são... Você teria alguma coisa a acrescentar para melhorar o estilo de vida ou o jeito de viver? Você teria alguma coisa que gostaria de acrescentar, dizendo: olha, se fosse assim ou se fosse assado, seria melhor? Sim ou não? Só eu? Duas. Muito bem. A gente está entrando aqui numa questão que é para pensarmos e refletirmos. Se a vida continuar do jeito que está tudo bem? Aliás, ainda continua aqui só 2 ou 3 pessoas. Mas quando nós começamos a pensar e a refletir, de repente a gente começa a trazer para nós alguns princípios, alguns valores, e talvez deles a gente diga: eu não quero participar disso, eu não quero me envolver nisso. Por exemplo, quando a gente vê a nossa galera aqui da escola, que fazem aquele mutirão para sair batendo e brigando no meio da rua, e que alguns até vão filmando atrás. Isso é legal, sim ou não? Mas esse é um padrão, não é padrão? É um padrão, sim ou não? É sim. Sim. Vamos adiante. Se você está no trânsito
E um carro, para aqueles que dirigem, e um carro fecha você, e até dá uma esmagadinha ali no teu para-choque. Você diz, Deus abençoe você, vai na bênção do Senhor. É isso? O que Jesus faria se ele estivesse pilotando teu carro? Vai em paz, meu filho, você não sabe o que faz. O padrão do mundo. E eu estava essa semana, eu estava num grupo de debate, e o grupo de debate estava mostrando o comportamento das pessoas. E realmente o trânsito parece que flui o pior e o melhor de nós. É a oportunidade que a gente tem, né? Ou do melhor ou do pior. E eu vi uma situação muito estranha. Um homem sai de dentro do carro e vai para cima de uma outra mulher e quase que arranca o pescoço. E veio aqueles ainda, né, do deixa disso, mas tinha alguns que ficaram filmando. Se fosse você filmaria e ficaria de boa olhando de trás? Sim ou não? Poucos disseram não. Se fosse você partiria para cima para torcer o pescoço daquela mulher como fez aquela cena que eu vi? Ou você ia dizer, deixa quieto, não vou, deixa ela. Você partiria para cima, sim ou não? Pois é, às vezes a gente vai. Vivemos algo parecido aqui. Numa formatura que tivemos aqui do Educa, no ano de 2019. Alguns pais estavam vindo trazer as crianças. E a gente sempre pede, ninguém estaciona aqui. Porque nós temos um desafio de oração. E a pessoa, a pessoa por quem nós temos orado, então começou a brigar com aqueles que estavam estacionando aqui. E de repente, eis que vem um senhor que parou, e a pessoa sai de dentro do portão e vai ali, arranca aquela pessoa pela janela do motorista. E eu naquela ponta do muro, que a gente não tinha levantado aí no muro, eu disse, por favor, moço, não faça isso. É o senhor que está trazendo as crianças aqui. E aí começou uma discussão. Só que eu não sou daquelas da briga, eu fujo mesmo. Eu disse, pelo amor de Deus. E diante de todas aquelas agressões e palavras que foram ditas até, eu tenho uma arma, e eu vou fazer uso dessa arma. Eu falei, em nome de Jesus, não faça isso, nós somos de paz, ninguém mais vai colocar ali carro. As pessoas hoje estão vivendo uma intensidade de emoções que você não pode dar um espirro do lado que a outra é capaz de bater em você. Eu exagerei no espirro, mas dependendo do espirro, se o espirro for voltado para a pessoa, bate mesmo. Como é que vive o discípulo de Jesus nesse mundo? É isso que eu quero trazer para a nossa reflexão. Lembra o que eu disse no final do culto de domingo passado? Alguns aqui tomaram uma decisão diante do Senhor. E eu disse o quê? Vá na fé, na força do Senhor, porque quando você chegar em casa, pode ser que aquela pessoa não estava aqui no culto com você, está em casa e está com o coração no ribuliço, está aquilo fervendo diante de si. Por quê? Porque o discípulo de Jesus, ele está na contracultura, ele está vivendo no lado oposto do mundo. Aquilo que o mundo diz para a gente fazer, numa grande maioria, não é aquilo que o cristão deve fazer. Então nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre algumas características. Já na escola bíblica hoje, o irmão Rony falou e trouxe de uma forma muito específica, mas as perguntas são feitas para ele na escola bíblica, né? Para mim aqui eu só vou apresentando a proposta. Mas eu gostaria de pensar sobre a qualidade do discípulo que serve a Deus, baseada no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2. E eu quero trazer, alguns dos textos aqui estão naquela versão do texto, a mensagem, para nós pensarmos nele um pouco. Vamos ler juntos, irmãos? Os irmãos me ajudam nessa leitura? Vamos lá? Assim a gente pensa junto. Vamos então. Portanto, você, meu filho,
Fortifique-se. E as coisas que me ouviu dizer na presença das testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Amém? Algumas características muito especiais e importantes que eu vejo aqui. Primeiro, eu preciso me fortalecer. Eu preciso aprender. Eu preciso parecer-me com Jesus. Mesmo que esse processo seja contínuo, eu preciso estar diariamente na escola de Jesus, no ensino, na sala de aula com Jesus. E quanto mais eu aprendo, mais eu me fortaleço. Quanto mais eu aprendo de Jesus, menos eu vou querer torcer o pescoço do outro. Mais eu vou dizer assim, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não faça isso. E se eu vir alguém fazendo, ou se você vir alguém fazendo, ou o discípulo de Jesus, se estiver vendo alguém fazendo, vai impedir que aquele mal seja feito ou se prolifere. A outra questão é que nós nos fortalecemos na graça. E essa graça que há em Cristo Jesus, que é a presença do divino em nós, nos qualifica, nos fortalece, nos enche de uma tal maneira que quando então nós estivermos numa experiência de confronto, como alguns exemplos que eu dei, a gente não vai apagar o incêndio com gasolina, mas ao contrário, nós vamos trazer a paz e apaziguar o processo, que foi o que aconteceu aqui. Por outro lado, existe aqui na segunda parte desse texto algo que acontece dentro de casa. Se não acontece, deveria acontecer. Por exemplo, gostei muito da oração da irmã Jussara quando ela falou de agora estar trazendo os netos. Essa é a segunda parte desse versículo. Porque aquilo que nós recebemos de Deus, nós passamos aos nossos filhos. E agora temos a oportunidade de viver a segunda metade desse processo com os nossos netos, trazendo os netos para aquele propósito, para aquele princípio, para aquele valor que é importante para nós e que passamos aos filhos. Acontece que o texto que é dito aqui de Timóteo é de Paulo para Timóteo, que era o pastor de Corinto, e Paulo está dizendo, olha só Timóteo, do mesmo jeito que eu discipulei você, do mesmo jeito que eu caminhei com você, do mesmo jeito que você viu a forma de eu viver, eu gostaria que você fizesse isso. Só que ele diz o seguinte, não são quaisquer pessoas. Ele diz, procurem pessoas que sejam fiéis e de confiança. Ele diz, isso que foi feito e na presença de muitas testemunhas, então confie a homens fiéis, homens que também sejam capazes de ensinar a outros. Aliás, ele aqui está falando de passar esse ensino do mesmo jeito que nós recebemos esse ensino. E por isso que nós falamos de transmitir o conhecimento aos nossos filhos. Provavelmente você deve ter ensinado aos seus filhos a chegar perto do fogão e fazer alguma coisa, pelo menos um ovo frito, uma farofa, uma macarronadinha ali, daquelas básicas. Por que você faz isso? Primeiro, porque você quer que os teus filhos se tornem autônomos. Imagine teus filhos usando fralda e você ainda trocando as fraldas. É um processo ensinar, por exemplo, sair o desmame, deixar o peito, deixar de usar a fralda. Isso é um processo de discipulado, um processo de ensino. Porque nós estamos querendo que aquele discípulo comece a caminhar. E não somente caminhar sozinho, mas também ensinar outros. E era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo. E tem aqui algumas características que eu quero rever e relembrar com os irmãos aqui. A primeira delas, e eu vou falar de algumas, é ser transparente. E o que é ser transparente? Alguns conceitos vão dizer que é ser sem cera, ou ser sem nenhum véu. A ideia da palavra transparente, que tem muito a ver com essa palavra ser sem cera, era mais ou menos o que acontecia com
Um marceneiro, nos tempos de Jesus, e era a profissão, né, de José, ele pegava aquela madeira, cortava a madeira e fazia ali um móvel. Acontece que a madeira, ela tem alguns olhos, né, ela tem alguns buracos, ela tem algumas imperfeições. E o que o marceneiro fazia? Ele passava o quê? Uma cera para poder colocar nível naquela madeira. Hoje a gente tem esses materiais que a gente cola em cima, parece uma coisa pura. Mas quando aquela madeira, quando aquele móvel ficava muito tempo sobre o calor do sol, o que acontecia com aquela cera? A cera derretia e aquela imperfeição começava a aparecer. A transparência, ela é parecida com isso. Eu não sei se os irmãos tiveram oportunidade de conhecer algum curador. O curador é aquele que ele tem um olho, um curador de móveis, um curador de outras áreas técnicas. Ele tem um olho tão clínico que ele vai bater naquele móvel, ou naquela casa, ou no carro, ou naquele imóvel e vai dizer, aqui tem um problema. Porque ele é expert no assunto. O que Jesus está querendo nos ensinar é que nós precisamos ter esse olho clínico para nós mesmos. Sermos transparentes com o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar. Por exemplo, o casal, ela está em casa, ela chega mais cedo, ele chega depois, ele chega e diz assim, amor, tudo bem? E ela está lá fervendo, porque as crianças ainda não fizeram o que tinham que fazer, ela não conseguiu terminar a janta, tem ali as coisas da casa, ela não conseguiu dar conta, e ele chega e diz, tudo bem? E ela diz o quê? Tudo bem. E algumas pessoas dizem assim, eu não quero criar encrenca. Por quê? Porque está passando uma cerinha ali para fazer de conta que os filhos chegam em casa e a mãe pergunta, tá tudo bem? Tem tarefa? E o filho diz, Por que o filho diz isso? Porque o filho não quer sentar para ter que fazer tarefa, o filho quer uma outra coisa. Quer divertir, quer brincar, quer sair, quer curtir naquele momento, não quer fazer a tarefa. Mas ao invés de dizer, então diz que não tem a tarefa. E aí no dia seguinte, naquela correria de sair, naquele negócio, calma mãe, calma pai, eu tenho que fazer minha tarefa. Eu tenho que fazer minha tarefa, vai valer ponto. E aí o pai e a mãe, mas ontem eu perguntei, você disse que não tinha. Transparência. Quando a gente está participando num momento desse aqui da ceia do Senhor, puxa, nós participamos há 30 dias atrás, como é que foi minha semana, meu mês, como é que foi diante do Senhor? Eu fui transparente diante de Deus com as minhas emoções, com os meus pensamentos, eu fui correta diante de Deus? Se não fui, é nessa hora que eu tenho que dizer, Senhor, miserável mulher que sou, miserável homem que sou, miserável cristã que sou, me ajude a livrar da condenação desse corpo, me ajude a livrar do engano dessa mente. Eu quero te servir com tudo que tenho, com tudo que sou, com toda a força do meu coração, mas eu não consigo. Tem áreas da minha vida que eu tropeço nelas, eu não consigo entregar inteiramente ao Senhor. É isso que é ser transparente. Mas sabe o que acontece? O inimigo põe em nós uma coisinha chamada orgulho. E o orgulho põe em nós o medo, a vergonha, que foi o que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden. Adão, com vergonha do Senhor, ele então acha uma justificativa e deixa de ser transparente. Ele até tem uma justificativa plausível, ele diz assim, Senhor, gente, tá nu, tive que pegar umas folhinhas ali de figo, mas essa folhinha vai secar, vou ter que pegar outra, o negócio não tá fácil. Descobri, Senhor, olha, veja, tô nu. E ele começa a justificar isso diante de Deus. Isso é falta de transparência. E quanto mais nós vamos protelando, quanto mais nós vamos lutando contra isso, mais difícil reconhecer essa soberania do Senhor e vivermos uma vida de transparência.
Transparentes em casa, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento paternal, no nosso relacionamento filial. Às vezes a mentira entra aqui para diminuir um pouco aquilo que nós achamos que vai trazer dor. Então há uma fala que é muito peculiar nesse processo. Aí eu não falo tudo que é para não trazer sofrimento. Ou eu não falo tudo que é para não te preocupar. Somos uma família ou não somos? Por que que eu não posso compartilhar para que meu cônjuge viva comigo as mesmas lutas, se estamos juntos? Por que que não compartilho com os meus pais, pois eles são aqueles que me amam? Não é verdade isso, sim ou não? Mas nós guardamos e deixamos de ser transparentes. E quando a gente vem para Jesus, a gente não consegue viver esse processo inteiro, porque a gente está guardando coisas ali. Segundo lugar, ser submisso e ser cheio do Espírito. Submissão. Quanta luta que a gente enfrenta quando vem essa palavra, e às vezes a gente diz assim, não, mas eu não vou me submeter, eu não vou me rastejar, ou eu não vou estar debaixo da autoridade dessa pessoa. E nós esquecemos de que a proposta de Deus não é essa. Quando o nosso relacionamento é baseado no amor de Deus, nós compartilhamos com o outro a mesma missão e seguimos juntos. Por quê? Porque é o amor de Deus que nos liga, que nos une. É o propósito de Deus que faz com que nós vivamos como família, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento paternal e filial. É na autoridade e no amor de Deus que nos enche de graça, que faz com que a gente olhe para esse processo de viver em família como um lugar de amor, de acolhimento, de aconchego, onde ninguém não é mais ou menos que o outro, onde ali não se tem ninguém querendo brigar ou diminuir o outro, mas sim amar um ao outro. Isso é família. E quando a gente vive dentro do nosso lar a adversidade, fica difícil entender viver a unidade na igreja. Porque a gente não consegue se perdoar e ser transparente na família. E quando a gente vem para a igreja, então ali a irmã Jussara pergunta para mim, pastora, tá tudo bem? E eu digo, tá jóia, tá tudo beleza. E eu estou passando a maior luta. Mas quando a gente entende dessa unidade, eu digo, irmã Jussara, eu não estou bem. Ore por mim. Nós temos os desafios de famílias de oração, não foi isso? Tem famílias aqui que estão... pegar os nomes para estarmos orando esse ano. Você tem orado pela família que você escolheu? Tem compartilhado os motivos de oração? Mas eu vou ficar falando tudo para todos? A gente tem um mau hábito que é o seguinte, eu vou compartilhar um pedido de oração, eu conto a história, eu não preciso contar a história. Eu posso dizer, ore pela minha vida profissional, ou ore pelo meu lar, ore pelo meu casamento, ore pela minha vida intelectual, ore pelas decisões que eu tenho que tomar no trabalho, enfim. E nós estamos orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros. Eu posso dizer, orem por mim, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de ler a Bíblia, de orar. Eu não preciso compartilhar as 2 horas de conversa, mas eu preciso dizer, ore por mim, eu preciso. Isso é ser transparente. Porque, irmãos, quem aqui é o perfeito? Levanta a mão. Então, se você não levantou a mão agora, é porque você precisa. Que isso, o irmão escolheu orar por mim. Isso aí, irmão. Eu sei disso. E ele sempre que se encontra comigo diz, estou orando pela pastora. Isso aí. Mas eu quero seguir, porque se nós estamos falando de sermos transparentes, sermos ensináveis e tratáveis. Aqui é outra coisa, eu pulei, perdão. Ter um coração ensinável e um coração tratável. Irmãos, aqui é outra coisa. O que é ter um coração ensinável e tratável? É alguém que diz, realmente eu pisei na bola. Eu preciso fazer isso diferente outra vez.
Se a gente está falando de pessoas como essas que eu dei aqui no início, de pessoas que saem brigando, que saem se estapeando, ou de pessoas que têm um padrão de comportamento de incitar o mal, de incitar a violência, então eu preciso ter um comportamento contrário. Se eu sou daquela pessoa que fica filmando para colocar nas redes sociais a desgraça do outro, o meu comportamento agora será o inverso. Eu vou trazer a paz, eu vou apaziguar. Isso é ter um coração tratável e ensinável. Eu não quero mais fazer. Se em casa a gente vive naquelas lutas, se em casa a gente vive naqueles embates, se em casa a gente vive como se nós estivéssemos num ringue, brigando um contra o outro, tendo o outro como meu adversário, eu vou mudar esse comportamento, eu vou passar a olhar o outro como meu parceiro, minha companheira, como pais, como meu irmão, como minha irmã, e amar. Isso é mudança de comportamento. É um padrão que eu quero deixar fora, padrão do mundo, para aceitar o padrão do Senhor. Isso é ter um coração ensinável e tratável. Reconhecer que nós somos falhos, reconhecer que nós temos os nossos erros, as nossas falhas, não é o problema. O problema é o que nós vamos fazer quando nós reconhecemos que os temos. A mudança de comportamento é que diz o quanto que o Senhor está indo. Atos capítulo 5, versículo 29 a 32 diz o seguinte. Vamos ler junto comigo, irmãos. Pedro e os apóstolos responderam: é necessário obedecer a Deus, não aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o numa cruz. Mas Deus o levou para as alturas, ao seu lado, o príncipe e salvador, para dar a Israel o dom de uma vida transformada e de pecados perdoados. Nós somos testemunhas dessas coisas. O Espírito Santo que Deus concede aos que a Ele obedecem, confirma cada detalhe. Amém? 3 coisinhas muito especiais desse texto aqui. Os discípulos de Jesus estavam atônitos porque Jesus estava indo para a cruz, estava para ser condenado, e aí o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, fala com esses irmãos aqui em Corinto, que estão em Atos no capítulo 5, dizendo, olha, quando ele morreu, quando ele foi na cruz, quando ele ali foi crucificado, ele foi crucificado porque foi condenado pelos romanos, e os judeus tiveram que tomar uma postura diante dessa condenação, que era a seguinte: nós não vamos seguir os padrões e os valores dos romanos, nem que para isso nós tenhamos que morrer junto. Então, Pedro está dizendo aqui, vocês, romanos, crucificaram e mataram o Salvador e Príncipe. Olha que ousadia e que autoridade de Pedro. Vocês o crucificaram e mataram. Só pode ter esse discernimento quem anda com o Senhor, para saber separar aquilo que é padrão do mundo e aquilo que é o padrão de Deus. Segundo, só consegue entender isso aquele que obedece a Deus. E há alguns que pegam essa palavra e dizem assim, olha, a palavra de Deus, Pedro está dizendo lá em Atos que nós não devemos obedecer aos homens, mas obedecer a Deus. E a gente sai por aí fazendo tudo contra as autoridades. Então a gente briga com policiais, a gente briga com professores, a gente briga com as autoridades políticas que são aí estabelecidas, vereadores, prefeitos, governadores, enfim, e a gente sai contra. E não temos aquele padrão de obedecer àqueles que já estão lá e que são autoridades instituídas. Porque o texto diz que nós devemos obedecer a Deus. Então, vamos aqui trabalhar os padrões. Primeiro, obedeço a Deus. E o que Deus me manda fazer? Obedecer às autoridades constituídas. Então, se é uma autoridade constituída que foi colocada lá, mesmo que não tenha sido com o meu voto, o que eu faço? Eu me rebelo contra ou eu obedeço? Eu obedeço. Pode ser um policial corrupto,
mas ele está investido dessa autoridade, eu me rebelo contra ou eu obedeço? Certa vez, num campo missionário que eu estava em Santa Catarina, eu conversava com um adolescente que junto com a mãe foi buscar um pai que estava à sarjeta porque o pai era alcoólatra. E ele então se rebelou contra a mãe e disse: eu não vou, vai a senhora sozinha. E depois ele quis se justificar comigo, dizendo o motivo pelo qual ele não tinha ido. Eu disse: você errou. Mas como? Ele estava bêbado, todo vomitado. Quando ela chegou com ele em casa, ela ainda queria que eu fosse ajudar a dar um banho. Eu não vou fazer isso. Deus não quer que a pessoa fique naquela condição. Eu falei: você está certo nessa última parte. Mas quando a sua mãe pediu para você ir lá buscar, você desobedeceu a autoridade da sua mãe. E você não foi, porque ela não estava indo buscar qualquer pessoa na rua, estava indo buscar o teu pai. Sendo ele um bêbado ou não, um alcoólatra ou não, ele continua sendo teu pai. E se você não respeita aquilo que a tua mãe faz, para tentar resgatar, abençoar esse homem que estava na sarjeta, você tem que repensar os seus valores como discípulo de Jesus. Ele ainda está repensando. Mas esse homem hoje, ele está firme com a sua esposa e firme com Jesus. Firme com Jesus. O álcool deixou pouco dele. O álcool consumiu muito dele. Mas o pouco que ainda existiu de homem vai junto com essa irmã para a igreja adorar o Senhor. Ela não vai mais buscar na sarjeta, porque ele não mais bebe desse jeito. Ele não bebe. Mas ela pagou o preço de ir buscar esse homem na sarjeta. Muitas vezes. Eu testemunhei isso dela. Do seu testemunho, da sua vida. Mas ela foi. Ela podia ter abandonado. Não fez. Porque ela tinha um compromisso com o Senhor. E ela disse: eu não conseguirei viver em paz se eu deixar esse homem curtido por essa bebida. Eles se conheceram dentro do boteco. E ela disse: ele não casou com uma cristã. Eu bebia junto com ele. Nós nos conhecemos na bebida, virando copo de cachaça. Mas Deus teve misericórdia de nós e me alcançou. Com a luta que nós vivíamos aqui com os nossos filhos, eu busquei o Senhor. Hoje eu sou uma nova mulher, só que ele não quis casar com uma cristã. E ele sempre se queixava com Deus: eu não quero essa mulher, eu não quis casar com uma mulher de igreja. Ele dizia assim, e ele ainda vinha falar comigo sobre isso: eu não quero, eu não casei com uma mulher de igreja. E eu dizia: mas você não acha que ela está melhor hoje? Tá, mas ela não vai mais para o bar comigo. Eu falei: sim, mas ela te espera em casa. Ele não tomava um gole de café se ela não colocasse no copo e ela não tomasse antes, junto com ele. Ele não comia se ela não colocasse o prato para ele comer. Um ajuste deles. Hoje ela vai junto com ele para a igreja. Ela assumiu o compromisso de viver como discípulo de Jesus, dentro do seu lar. No início do ano passado, 2023, eu recebi o convite para estar no casamento do filho mais novo. E era um dos filhos que muito sofria, porque via o pai naquela condição. Mas como ele era o mais novo, ele ficava em casa, para ela ir buscar esse homem na sarjeta. Ser discípulo de Jesus, queridos, é estar na contramão desse mundo, mas é ver a vitória que Deus já tem para nós lá na frente. Só experimenta essa vitória quem dá os primeiros passos nessa direção de obedecer. Por isso que Pedro está dizendo aqui: é necessário obedecer a Deus, porque se fosse para obedecer os homens, essa irmã teria abandonado esse homem à sarjeta e teria reconstruído a vida dela. Enfim, mas ela quis pagar o preço. E ela disse: eu vou ficar e vou esperar a bênção de Deus. Só falta do filho mais velho, esse que relutou e que não queria ir com ela. Mas ela continuou orando.
Se Deus trouxe meu esposo, certamente vai trazer meu filho também. Estou quase chegando ao fim. Uma outra característica é ser humilde e manso. Uma outra característica como essa de humildade e de mansidão só temos em Cristo Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30, você pode ler comigo? Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Eu vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Aleluia! Vamos repetir essa frase. Aprendam os ritmos livres da graça. Na outra tradução da NVI diz assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele continua, leiam comigo. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado e complicado demais. Repita comigo essa frase. Jesus dizendo para mim e para você. E repita se você crê nisso para você. Se você recebe isso na sua vida. Por que Jesus dizendo para você? Eu vou falar. Você pode repetir comigo se quiser. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Você quer viver com liberdade e leveza? É andar com Jesus, no padrão de Jesus. Alguns desses textos eu estou lendo na versão A Mensagem, que traz o entendimento de algumas palavras que parece que elas entram mais direto no nosso coração. Se você quer viver com leveza e liberdade, é só seguir a Jesus. É só seguir a Jesus. E eu vou dizer uma coisa. Pode ser que você esteja respondendo a essa pergunta que é dita aqui no início por Jesus. Vocês estão cansados de religião? Sim! Porque religião impõe, religião traz opressão. E eu tenho dito que às vezes a igreja traz mais dor ao ser humano do que o mundo. Por quê? Porque às vezes a igreja coloca um cabresto, coloca um peso, e ela não traz um ensino que liberta. O que Jesus está dizendo aqui? Aprenda de mim. Sou eu que quero ensinar a você, não é a pastora, não é o professor Rony, o professor Valmir, a professora Cristina, não é o líder do pequeno grupo, sou eu. Você vai aprender comigo, é de mim. Mas como nós temos uma preguiça de ler a Bíblia, de orar, de buscar o Senhor, então a gente fica atrás daqueles que ficam dando as profetadas, as mídias que ficam dando aquelas mensagens, e a gente não vai para a palavra, a gente não aprende da palavra, não aprende do Senhor. E aí quando a gente lê um texto, a gente não diz: Espírito Santo de Deus, dá-me a revelação desse texto, pois eu quero andar contigo, eu quero depender do Senhor. Mas eu vou para o outro, então eu ligo a mídia, e a mídia começa a ensinar: ah não, isso aqui não é legal, vou para outra mídia. Encho a minha cabeça, o meu coração, do ensino das pessoas, daquela pastora, daquele pastor, daquele líder, e eu esqueço o caminho de Jesus. Eu me torno seguidora e seguidor do líder. Eu já brinquei, eu disse assim: olha só, essa igreja não tem a foto da líder, mas a gente agora está com umas fotos interessantes ali, que são das crianças do Educa. Mas tem alguns grupos que colocam a foto. E eu disse aqui: o Educa é o canal de bênção, né? E nós cuidamos do Educa. Mas aquele que é o mestre e senhor dessa igreja, o dono dessa igreja é Jesus Cristo. Qualquer palavra, qualquer ensino que vier contrário àquilo que ele diz, não vem do Senhor, precisa ser repreendido e corrigido em nome de Jesus. Para que a graça, o amor e o favor do Senhor e a sua paz continue reinando. Quase terminando. A última apresentação desse texto de Timóteo, do conselho de Paulo a Timóteo, está aqui. O Senhor Deus quer que eu e você sejamos determinados e dispostos
A determinação é uma coisa que está em falta ultimamente. O que é determinação? No tempo de Jesus, existia aquele negócio do fio do bigode. A gente não tem bigode, nós as mulheres. Samuel já segurou o dele lá. A palavra de um homem era uma palavra dada, empenhada e que não voltava atrás. Eu já contei essa história de uma situação que nós vivemos lá em casa. Com muito sacrifício, nosso pai comprou um carro zero. E qual era o carro zero? Era aquele Fiat 174. Isso aí, muito bem, 147. Muito bem, olha que carro zero. Aquilo para nós foi um máximo. Gente, nós temos um carro zero. E aquele carro foi tirado num consórcio. O meu pai, então, todo final de semana, e nós íamos para a feira fazer evangelismo. E eu ia com ele. Então nós fomos para a feira naquele carro zero. Que carrão lindo! E lá então um dos fazendeiros que estavam ali naquela feira fez a proposta para o meu pai. E meu pai, na inocência, ele disse, olha, se você me der 10 mil assim, 10 mil é um dinheiro que eu estou pensando aqui, mas eu sei que era 10. De repente, a gente volta daquele evangelismo, chegamos em casa, ele diz, bem, vendi o carro. Não entendi. E aquilo foi uma tragédia dentro da nossa casa. Porque como é que meu pai vendeu? Meu pai vendeu o carro, mas não vendeu as prestações do consórcio. Ele vendeu o carro e ele deu a palavra. E minha mãe dizia, você vai voltar atrás. Não pode ser. Então se você vendeu, vende também o consórcio. Ele, não, é porque eu dei minha palavra. E eu vendi e a pessoa já foi em casa buscar o dinheiro, está vindo aqui trazer o dinheiro. E ela dizia assim, mas homem, vende as parcelas também junto nesse negócio. Eu lembro que como família nós arrastamos aquele consórcio anos, sem carro, porque o meu pai deu a palavra dele. E ele vendeu o nosso carrão zerado, que a gente estava cheirinho de novo. Que maravilha! Mas ele deu a palavra. Então o carro foi. E nós ficamos com as parcelas. Você já viveu uma experiência dessa, de palavra dada sem voltar atrás? Ser determinado é isso. Mas muitas vezes nós não somos assim para o Senhor. A gente tem uma agenda com o Senhor, um compromisso com o Senhor. Mas qualquer visita, qualquer churrasco, qualquer outra coisa nos desvia desse compromisso do Senhor. Em vez de eu dizer, não, nesse horário eu não posso porque eu tenho escola bíblica, ou eu tenho um pequeno grupo, eu tenho o culto da quarta-feira, ou eu tenho uma visita, eu tenho um PGM, não, tá tudo bem, fechado. E nós temos uma agenda para um monte de outros compromissos. E o Senhor vai ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ele perde até a classificação. Ele nem aparece mais naquela rolagem dos 10 mais dos compromissos. Porque a gente não é determinado. E a gente não é disposto. Nós fazemos tudo, mas não para o Senhor. John Stott termina então nessa nossa fala dizendo o seguinte: o discipulado cristão possui um caráter radical que exige de cada um discípulo um retorno aos compromissos fundamentais com o Mestre. Faz-se necessário, então, se submeter radicalmente à autoridade de Cristo, o que frequentemente negligenciadas em nossos dias. Se está na hora de eu ir para o culto, chega alguém... puxa vida, faz uma semana que a gente não se vê, semana que vem tem culto, daí eu vou semana que vem, hoje pode vir na minha casa. Ao invés de eu dizer, nesse horário eu não posso, nesse dia eu não posso, eu já tenho um compromisso. Ou então acontece com os nossos devocionais e o nosso tempo de oração. A gente não desliga o telefone, a gente não cria um ambiente devocional para lermos a palavra. Então, qualquer pessoa que bate na nossa porta, qualquer ligação, qualquer mensagem que entra, a gente olha. E já se foi o texto bíblico. Há que se tomar uma decisão e declarar pela fé. E aqui eu termino dizendo o seguinte:
Provavelmente você, como eu, precisamos tomar alguns posicionamentos e viver isso já nessa semana. Então, eu, Ronilce, tomo essa decisão. E você, mediante aquilo que o Espírito de Deus falou ao teu coração, pode tomar ou não. Mas saiba que Jesus está lhe convidando a viver uma vida leve e prazerosa. Viver com Jesus é muito melhor. Fique tranquilo com isso. Eu declaro pela fé que Deus é meu Senhor e é Senhor da minha vida. Você quer declarar comigo? Repita comigo. Aqueles que querem. Diga seu nome. Eu, Ronilce, declaro pela fé que Deus é meu Senhor e da minha família. Amém? Eu, Ronilce, próximo. Eu, Ronilce, decido ser discípula de Jesus para todas as pessoas da minha família. Amém. E por fim, eu, Ronilce, declaro que desejo viver as características do discípulo de Deus no que eu fizer. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar pela tua vida. Saiba que você vai voltar para casa. E provavelmente hoje ainda você vai experimentar algumas dessas decisões que você tomou aqui. Tá tudo bem. Saiba que Jesus vai adiante. Então dê autoridade para ele ir adiante. Para quando você chegar em casa, o Espírito de Deus já está lá, agindo, intervindo. E você vai chegar nessa leveza, nessa liberdade. E se alguém vier com aquela palavra para você, você diz: amém, Jesus te ama. E hoje ele falou no meu coração uma palavra especial. E eu quero te dar essa palavra especial. Andar com Jesus é a melhor coisa que eu fiz e quero também que você faça. Isso é ser discípulo dentro de casa. Fecha os seus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Deus, venha sobre nós. Traga a tua bênção de uma maneira tão transbordante e sobrenatural. E da nossa vida, ó Deus, saia palavras de testemunho, palavras de bênção. Possamos, ó Deus, transbordar na vida de outras pessoas que amamos, como os nossos parentes, aqueles que estão na nossa casa, no nosso lar. Ó Espírito Santo de Deus, quebra em nós qualquer vínculo com o mundo, ó Pai. Quebra em nós qualquer valor que não seja do Senhor, mas estabeleça em nós os valores do reino, ó Pai. Pois assim nós oramos, crendo no Teu poder, na Tua ação em nós, na Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.